O boneco de pano. O porão estava repleto de poeira, caixas antigas e móveis abandonados quando a família Ferreira começou a reforma. Maria, a mãe, imaginava como aquele espaço poderia se transformar em uma área de lazer para seus dois filhos. Eduardo, o mais velho, não parecia se importar muito com a bagunça, mas Sofia, a filha de 7 anos, estava fascinada com cada objeto que encontravam, como se cada descoberta fosse um tesouro escondido. Foi Sofia quem encontrou o boneco. Enquanto Maria estava distraída organizando ferramentas, Sofia cavou fundo em uma velha caixa de madeira que havia sido deixada no canto mais escuro do porão. Lá, debaixo de jornais amarelecidos pelo tempo, ela ouviu um boneco de pano costurado à mão, com olhos de botões e uma boca costurada em um leve sorriso. Ele tinha algo peculiar, mas Sofia não ligou. Seus pequenos dedos pegaram o boneco com curiosidade. "Mamãe, olha o que eu achei!" exclamou, segurando o brinquedo com empolgação. Maria deu uma rápida olhada e sorriu, distraída. "Que legal, querida, mas cuidado, pode estar sujo." Sofia não largou o boneco. No instante em que o pegou, parecia ter criado um laço com ele. Levou-o para o andar de cima, limpou com um pano e até deu-lhe um nome, Gaspar. Desde aquele momento, Gaspar estava sempre ao seu lado, seja durante as refeições enquanto brincava, ou até mesmo quando ia dormir. Nos primeiros dias, tudo parecia normal. Era apenas mais um brinquedo entre muitos. Mas então, coisas estranhas começaram a acontecer. Na primeira noite, Maria ouviu risadas fracas vindas do quarto de Sofia. Imaginou que fosse um sonho, ou talvez Sofia rindo sozinha em seu sono. Mas quando abriu a porta, encontrou a menina profundamente adormecida, o boneco Gaspar, deitado ao lado dela, com seus olhos de botão fixos, como se estivesse observando algo. Na segunda noite, o riso se repetiu, desta vez mais alto. Parecia ecoar pelas paredes. Maria, intrigada e um pouco preocupada, decidiu inspecionar melhor o boneco no dia seguinte. A costura era grosseira, como se alguém sem muita experiência tivesse tentado dar vida a algo com pressa. Mas havia algo nos olhos de botão que incomodava Maria. Eles pareciam vivos, de uma maneira que ela não conseguia explicar. Ela ignorou a sensação e seguiu com a vida cotidiana. Mas os incidentes continuaram. Objetos na casa começaram a mudar de lugar misteriosamente. O controle remoto, que Maria sempre deixava na mesa da sala, aparecia no chão da cozinha. As luzes piscavam sozinhas. Uma vez, a televisão ligou-se no meio da noite, sintonizada em um canal fora do ar, enchendo a sala com estática. Sofia, por outro lado, estava cada vez mais apegada ao boneco. E quanto mais estranhos os eventos se tornavam, mais ela parecia defendê-lo. "Foi o Gaspar que fez isso, mamãe", ela dizia, como se fosse óbvio que o boneco estava envolvido nas travessuras. Mas o que começou como brincadeira, logo se transformou em algo muito mais assustador. Certa manhã, Maria encontrou o boneco sentado na mesa da cozinha. Ela sabia que não o tinha colocado ali, e Sofia estava ainda dormindo. Tentou ignorar, mas quando voltou com o café, o boneco estava na outra ponta da mesa, com os olhos de botão voltados diretamente para ela. Aquela foi a gota d'água. Algo não estava certo. Decidida a descobrir mais sobre aquele estranho brinquedo, Maria começou a fazer perguntas aos vizinhos sobre a casa. Foi então que conheceu Dona Amélia, uma senhora que morava na rua há mais de 40 anos. Quando Maria descreveu o boneco, Amélia ficou pálida. A velha senhora contou-lhe uma história perturbadora. Muitos anos atrás, uma criança chamada Lucas havia desaparecido misteriosamente nesta mesma casa. Ele era filho dos antigos proprietários e, antes de sumir, tinha sido visto brincando com um boneco feito à mão por sua avó. Ninguém sabia o que havia acontecido com ele, e o caso nunca fora resolvido.
Dizem que a alma de Lucas está presa naquele boneco, sussurrou Dona Amélia, olhando diretamente nos olhos de Maria. Ele foi injustiçado, levado de maneira trágica, e agora seu espírito busca vingança. Maria sentiu um frio na espinha. Era difícil acreditar, mas os eventos bizarros em sua casa começaram a fazer mais sentido. Decidida a se livrar do boneco, ela voltou para casa com o coração acelerado e encontrou Sofia no quintal, brincando alegremente com Gaspar. "Sofia, preciso do Gaspar", disse Maria, tentando não alarmar a filha. "Não!", gritou Sofia, agarrando o boneco com força. "Ele é meu amigo!" Maria, sem paciência para negociações, tentou puxar o boneco das mãos da filha, mas algo estranho aconteceu. Sofia, normalmente doce e obediente, parecia transformar-se diante de seus olhos. Seus olhos ficaram sombrios e sua voz, antes infantil, soou rouca, quase como se outra pessoa estivesse falando por ela. "Ele é meu, mamãe. Você não pode tirá-lo de mim." Maria soltou o boneco assustada. Sofia nunca havia se comportado daquela maneira. O medo crescia em seu peito e ela sabia que precisava agir antes que algo pior acontecesse. Naquela noite, quando Sofia dormia, Maria entrou em seu quarto e cuidadosamente pegou o boneco Gaspar. Ela sabia que precisava se livrar dele de uma vez por todas. Sem pensar duas vezes, dirigiu até o lago mais próximo, onde jogou o boneco na água escura e fria, observando-o afundar lentamente. Aliviada, voltou para casa acreditando que tudo finalmente estava acabado, mas estava enganada. Na manhã seguinte, ao descer as escadas, Maria parou ao ver algo no meio da sala de estar. Seu coração quase parou ao reconhecer o boneco Gaspar sentado em sua poltrona favorita, os olhos de botão voltados diretamente para ela. Maria gritou e correu para o quarto de Sofia. A menina estava de pé ao lado da janela, olhando para fora. Quando Maria se aproximou, Sofia virou-se lentamente e o sorriso no rosto dela não era o de sua filha. Era algo mais, algo frio, distante, como se outra coisa estivesse usando o corpo dela. "Ele voltou, mamãe", disse Sofia, com uma voz calma e monótona. "Ele sempre volta." Desesperada, Maria procurou ajuda, mas nenhum padre ou especialista em fenômenos sobrenaturais conseguia expulsar a presença que agora tomava conta da casa. Sofia já não era mais a mesma. Passava horas sentada, com o olhar distante, conversando com o boneco. E cada vez que Maria tentava intervir, risadas ecoavam pela casa. Risadas que soavam como a de uma criança, mas com algo maligno nas entrelinhas. Com o tempo, Maria percebeu que não podia fugir. Gaspar, ou o espírito de Lucas, havia feito da casa seu lar, e não importava o que ela fizesse, ele sempre voltaria. A casa estava viva com a presença dele, e Sofia, uma vez sua filha alegre, agora era apenas uma peça no jogo macabro do boneco de pano. Os gritos e risadas continuavam ecoando pela noite. E sempre, de algum canto escuro da casa, os olhos de botão de Gaspar observavam tudo.